Sabe aqueles achados que parecem mudar tudo? Imagina só encontrar um manuscrito antigo, as memórias de um padre que foi, vejam só, exilado pela própria igreja. É a história de um homem que, justamente no seu isolamento, acabou descobrindo uma espiritualidade muito, mas muito mais profunda do que qualquer dogma. Hoje a gente vai desvendar as lições de vida do Padre Germano. E para começar, nada melhor do que as próprias palavras dele, né? O padre Germano rejeitava completamente essa imagem de perfeição que queriam colocar nele. Ele não se via como um santo inalcançável, mas como um pigmeu, um homem comum, com as mesmas lutas e fraquezas de todo mundo. E essa humildade, olha, é a chave para a gente entender toda a jornada dele. A história dele é um verdadeiro paradoxo. Ele foi exilado exatamente por causa das suas crenças. E foi lá, bem longe dos muros da igreja, que ele encontrou o verdadeiro sentido da fé. É impressionante pensar nisso. Empurrado para a margem, ele acabou se tornando um verdadeiro farol, um ponto de consolo e redescoberta para todos que cruzavam seu caminho. Então, para a gente entender o Germano de verdade, a gente precisa primeiro entender essa rebeldia dele. Vamos mergulhar nesse conflito que o colocou de frente com a própria instituição a qual ele dedicou a vida. E o Germano não se curvava, não. Ele achava as leis da igreja absurdas, o celibato algo contra a natureza. Para ele, o que realmente importava era ser um sacerdote de Cristo, pobre e humilde, muito mais do que obedecer a dogmas. Por isso que o exílio, no fim das contas, não foi um castigo. Foi, na verdade, a libertação que permitiu que a verdadeira fé dele florescesse. E agora, livre dessas amarras da instituição, o Germano desenvolveu o que ele mesmo chamava de a religião do amor. Uma filosofia bem simples, mas, ao mesmo tempo, profundamente radical, que encontrava Deus não nos templos, mas na ação e na natureza. Para ele, religião não tinha nada a ver com rituais, e sim com ação. A fé de verdade, segundo ele, era isso aí, fazer o bem pelo bem. E, principalmente, amar e curar o delinquente, que ele não via como um pecador para ser punido, mas como uma alma doente que só o amor poderia salvar. Que pensamento poderoso, hein? E aqui a gente vê bem a diferença. De um lado, o dogma, o medo, os templos de pedra. Do outro, a compaixão em ação, o amor, o trabalho. O templo para ele era a consciência, a família. Ele trocou o que via como um sacrifício inútil pela conexão humana, real e palpável. O altar dele não era feito de pedra, era a própria natureza. A congregação dele eram as crianças, que ele carinhosamente chamava de os sorrisos do mundo. Ele encontrava o divino ali, na tranquilidade dos campos, de um jeito que a religião institucional parecia ter esquecido completamente. Tá, mas a grande questão é, será que essa religião do amor seria forte o suficiente para redimir as almas mais perdidas? O Germano colocou a fé dele à prova, buscando curar justamente aqueles que a sociedade já tinha condenado. A história do encapuzado mostra bem o método dele. Um criminoso desesperado, o João, pede abrigo. Em vez de entregá-lo, Germano o acolhe, dá a ele um novo nome e, o mais importante, dá tempo. Anos depois, o resultado. O encapuzado tinha uma nova vida, com família e tudo. Ele não condenava, ele cultivava. Mas o teste definitivo da sua fé viria na forma de Rodolfo, um nobre que era descrito como um verdadeiro monstro de iniquidade. Um homem que, sinceramente, parecia estar muito além de qualquer esperança de salvação. E a transformação do Rodolfo, olha, não foi um milagre da noite para o dia. Foi uma jornada de anos. De uma vida de crimes, acreditando ser amaldiçoado, ele passou por anos de orientação com Germano, sentiu o primeiro pingo de amor por alguém, renunciou a essa paixão e, por fim, tornou-se o guardião de uma criança. Isso prova a crença central de Germano. O progresso espiritual é a obra paciente dos séculos. E no final, são as palavras do próprio Rodolfo que selam tudo. Quem semeia amor, colhe amor. Um testemunho poderoso de que nenhuma alma está perdida para sempre quando encontra o poder do amor paciente e incondicional. As histórias de João e Rodolfo são muito fortes. Mas qual foi o legado que ficou desse padre tão humilde? Como é que as ideias dele, essa semente de Deus, continuaram a crescer? Pensem só. Ele viveu e morreu numa aldeia pequena esquecida, mas as suas memórias, publicadas depois que ele se foi, alcançaram e consolaram milhões de pessoas no mundo todo. O verdadeiro legado dele não foi construído em pedra, mas em palavras que continuam a ecoar. No fim das contas, o legado de Germano se resume a essas lições: que o verdadeiro templo é a nossa consciência, que as grandes virtudes levam séculos para serem construídas,
que o único inferno de verdade é o remorso, e que a maior forma de adoração é simplesmente amar e proteger as pessoas. A bondade é a semente de Deus e a nossa missão é plantá-la. A vida do Padre Germano nos convida a repensar tudo, a questionar as autoridades e a buscar o divino nas coisas mais simples. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. E se a forma mais verdadeira de espiritualidade não estiver mesmo nos rituais ou nos templos, mas nos simples e diários atos de amor incondicional?